Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Uma satisfação receber vocês aqui, produtores, clientes, parceiros da Girassol Agrícola, especialmente vocês que estão conosco da região Mato Piba e Pará. Muito obrigada pela presença, por reservar esse tempo para participar dessa nossa conversa. Hoje é o último dia dessa série de 3 encontros preparados pela Girassol Agrícola para a gente falar um pouco mais sobre os possíveis cenários climáticos nas diferentes regiões produtoras do nosso país. E antes da gente seguir, é importante lembrar, e tenho falado isso nos 3 dias de live aqui que estamos vivendo, que quando falamos de clima, nós estamos falando de cenário, de tendência, de possibilidade. Então, as análises que serão apresentadas aqui nessa live, elas refletem com certeza a leitura técnica, a experiência profissional do nosso convidado, que logo mais vou apresentar aqui para vocês. E a Girassol, ela vem com esse papel de promover esse encontro, de promover esse espaço onde a gente vai trazer mais informação, mais diálogo, para que vocês possam somar isso à visão, ao conhecimento que vocês já têm da região de vocês. Para conduzir essa análise, nós vamos receber logo mais o professor Luiz Carlos Molion, que é meteorologista, geofísico, pesquisador. Ele tem mais de 50 anos de experiência. Mas antes, para dar as boas-vindas oficiais a vocês, eu convido agora o Jonathan Costa, que é diretor comercial da Girassol Agrícola. Boa noite, Jonathan, bem-vindo. Boa noite, Rafa. Vamos lá para mais um dia de live, né? Nos outros 2 dias tivemos um movimento aqui bastante interessante, que eu acho até porque o tema ele é bastante relevante também, né? Tem sido motivos de discussões constantes nas rodadas e visitas que a gente tem feito aos nossos clientes e parceiros, né? E, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas, né, a todos clientes, parceiros, que estão acompanhando a live conosco, né? Tem parceiros e clientes que acompanharam os outros 2 dias e queria entrar para o 3º dia também para poder acompanhar e ver todo esse cenário, escutar um pouquinho também o que o professor tem para nos trazer, né, sobre a visão dele sobre o clima. E é claro que o nosso intuito aqui principal é trazer informação, né? Aqui nós não vamos dizer o que é certo, o que é errado, o que a gente acredita, mas sim a gente quer trazer informação, né, numa forma de ajudar os nossos parceiros e clientes que possam fazer as suas devidas análises, e isso corroborar com o seu planejamento, com o que está construindo para a próxima safra, né? Então, espero que vocês aproveitem, né? Os outros 2 dias foram bastante, acho que teve bastante perguntas, dúvidas, né, Rafa? Acho que a gente pôde, né, com essa live, poder ajudar de alguma forma, né, algumas dúvidas que o pessoal tem da sua região específica. E hoje, voltado aqui para o Mato Piba, né, que eu acho que quando você fala de um cenário de El Niño, né, para essa macro região, é onde traz talvez uma grande preocupação, e a gente quer que hoje, com isso, poder apoiá-los aqui nessa visão. Tá joia? No mais, eu gostaria que todos aproveitassem, tirem suas dúvidas, aproveita a experiência do professor Molion, e a Rafa vai nos suportar aí, fazendo essa intermediação. Tá joia? Um abraço, Rafa. Bom live a todos. Excelente, Jonathan, muito obrigada. Pessoal, bem lembrado pelo Jonathan, façam perguntas no chat. Nos 2 dias anteriores, nós recebemos muitas perguntas e essas interações enriquecem a nossa live. O professor estará aqui disponível daqui a pouquinho para um bate-papo ao vivo, para responder vocês aquela pergunta que você quer muito saber sobre clima na sua região. Hoje é o dia de fazer ela. Então, agora vamos acompanhar o vídeo preparado pelo professor Luiz Carlos Molion e voltamos em breve para a nossa conversa ao vivo para responder todos vocês. Nesse vídeo nós vamos discutir as perspectivas climáticas para 2026 e 2027 e a tendência para os próximos 10 anos. Começaria discutindo o aspecto dos veranicos e por que as chuvas podem, a partir de agora, já parar em abril. As frentes frias passam pelos Estados Unidos, entram no Atlântico e se carregam de umidade
vão para o continente africano e lá produzem tempestades. Essas tempestades geram perturbações ondulatórias que nessa época do ano vêm produzir chuva aqui no norte da América do Sul e no Caribe. O ar sobe, úmido, deixa toda a umidade aqui em altos níveis, 10, 12 km de altura, se desloca em direção ao Brasil e desce, criando um sistema de alta pressão na superfície. O ar que desce é seco e impede o desenvolvimento de nuvens e de chuva. Então esse basicamente é o mecanismo que está interrompendo as nossas chuvas já em abril e, claro, ele persiste depois durante toda a estação seca e pode acontecer de ficar ainda um pouco mais atrasando o início da estação chuvosa. O mapa à esquerda é um mapa de percentual de precipitação com relação à média. Então, onde está branco está dentro da média, onde está marrom, claro, está aí em torno de 75% da média esperada para a região. Vocês podem ver aqui que nesse gráfico a curva mais suave é a climatologia, o que a gente esperava que chovesse. Nesse caso aqui, na caixinha de 10 a 15 graus sul, 45 a 50, oeste, que pega boa parte do Tocantins, esperava-se 590 milímetros, choveu apenas 430, apresentou então uma redução de 27%. No gráfico de baixo, vocês veem as barrinhas tradicionais de precipitação diária em milímetros por dia. Vê que choveu bem praticamente desde o período 18 de janeiro até mais ou menos dia 20 e 21 de abril. A partir daí em diante, até a presente data, 18 de julho, praticamente não choveu nada. Então realmente cortou a chuva já em abril. O destaque fica para essa frente fria. Olha aqui a frente, embora a alta pressão esteja predominando, mas ainda aparecem nuvens baixas. E essa imagem é uma imagem que chega a cada 10 minutos. O satélite GOES-Leste, como vocês veem no canto, você pega essa imagem diretamente do site da NASA, 72 imagens, você vai ter 12 horas de evolução do tempo, de como as frentes frias estão se deslocando e como as tempestades estão se formando. Então essa é uma informação valiosíssima para quem trabalha no campo, desde o produtor rural até o indivíduo que vai fazer a visitação. É uma ferramenta poderosa para tomada de decisão. Coloco a máquina em campo, não coloco a máquina em campo. Pulverizo, não pulverizo. Então, dependendo da situação. Então, acho que todo produtor rural deveria ver de manhãzinha as imagens antes de tomar a decisão que vai fazer no campo. E, como eu disse, o acesso diretamente da NASA e totalmente gratuito. O El Niño será um super El Niño? Não existe super El Niño, mas estão falando por aí e isso está causando um problema sério, porque o produtor fica com receio de plantar para não perder pela possível seca que os El Niños em geral produzem no norte, nordeste e centro-oeste. O comerciante não vende e as fábricas também não faturam e causam problema sério em toda a cadeia do agronegócio. Entre América do Sul e Austrália, nós temos cerca de 70 boias fixas, algumas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade. A região melhor para nós seria o Ninho 3, que é o que se correlaciona melhor com as nossas chuvas. Mas o que chega aqui no Brasil, na mídia, é o Ninho 3.4, feito pelos americanos. E previsões como essa, por exemplo, feita pelo Centro de Previsão Climática americano, liberada agora no dia 9 de julho, mostra a probabilidade de se ter um El Niño representado aqui pela barra vermelha. O que eles fazem, eles usam modelos de clima, fazem a previsão mês a mês, depois faz uma média de 3 meses. Junho, julho, agosto, centrado em julho, aí vão deslizando julho, agosto, setembro, centrado em agosto e assim por diante. Assustou todo mundo, porque na realidade eles colocaram, por exemplo, para julho, 100% de probabilidade de se ter um El Niño. E vai até o final do ano, no início do ano que vem, para ligeiramente decrescendo no final dessa previsão feita com esses modelos. Quero chamar a atenção para o fato de que esta barra representa a probabilidade de as águas ficarem meio grau acima do normal, porque na realidade cada barra em si ela é composta
de várias previsões. Por exemplo, se nós pegarmos outubro, novembro e dezembro, essa barra é constituída de 3% de probabilidade que se tenha um El Niño moderado, entre 1 grau e 1,5 graus, 16% de probabilidade que se tenha um El Niño forte, entre 1,5 graus e 2, e, pasmem vocês, 81% de probabilidade de se ter um El Niño que seja superior a 2 graus, como foi o caso de 2015, 2016 e de 97 e 98. Então a barra como um todo, embora ela pareça com 100%, e se engana muito, na realidade a probabilidade de se ter um El Niño superior a 2 graus centígrados é apenas 81%, e que é, na realidade, bastante intenso. Porém, tem que lembrar o seguinte, que isso aí é resultado de modelos de clima, e os modelos de clima são péssimos. Eles não conseguem, por exemplo, parametrizar o ciclo hidrológico, não conseguem resolver o ciclo hidrológico, o modelo não sabe produzir nuvens e chuva, nem próximo do que a natureza faz, e, portanto, se eles não nos dão uma previsão de chuva que seja confiável, para nós não serve para nada, porque a chuva é a variável mais importante na região tropical. Mas o que é o El Niño? O El Niño é apenas água quente, mas quem mexe com a distribuição da nossa chuva, produzindo excesso de chuva no sul, sudeste e secas no norte, nordeste e partes do centro-oeste, é a atmosfera. Vocês estão vendo aqui um mapa que simula a variação da pressão atmosférica, pegando 2 centros de referência, um no norte da Austrália, representado pela cidade de Darwin, e outro no Pacífico Central, representado por Tahiti, nas Polinésias Francesas. Esse sistema ele funciona da seguinte maneira: os negativos seriam pressões baixas e os positivos seriam pressões altas. Quando a pressão sobe em cima da Austrália, ela desce em cima de Tahiti e sobe também em cima da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Quando a pressão baixa lá, ela sobe em cima de Tahiti e baixa também em cima do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente tem um ano chuvoso com pressão baixa. Com pressão alta tem um ano mais seco. Então, essa gangorra barométrica, ela é medida por um índice chamado Índice de Oscilação Sul, que é basicamente a diferença da pressão entre Tahiti e Darwin. Se a pressão está baixa em Tahiti e está alta em Darwin, o índice é negativo, e muitas vezes esse índice negativo coincide com a situação de El Niño. Se acontece o contrário, o índice é positivo, está ligado a situações de Laninha. Normalmente a pressão é alta aqui na região do Pacífico Central e baixa na região próximo da Austrália e da Indonésia. Os ventos então sopram da América do Sul em direção à Austrália, vão arrastando a água por atrito e vai acumulando a água nesta região do norte da Austrália e Indonésia. Muitas vezes o nível do mar chega a ficar 50 centímetros acima do que fica aqui na América do Sul, e esse acúmulo de água tenta pressionar as camadas inferiores do Pacífico, como se você fosse, por exemplo, comprimir uma mola entre 2 dedos, e ela escapa, e quando ela escapa, ela libera toda aquela energia que você usou para comprimir essa mola. Então esse peso dessa água vai tentar comprimir as camadas inferiores rebatem e expulsam a água quente na forma de uma onda subsuperficial, muitas vezes vai até 150 metros de profundidade, e vocês estão vendo aqui uma onda de água quente chegando aqui ao continente sul-americano. Mas queria que vocês notassem, guardassem na cabeça, olha aqui, nessa região, na retaguarda da água quente, já temos águas frias. Quando a gente olha a superfície do oceano, a gente vê isso. Anomalias em amarelo e vermelho são positivas e anomalias em azul são negativas. Muito quente, 2 a 3 graus próximo da América do Sul, do Ninho 1, 2, se estendendo porque a água vem, como vocês viram naquela onda, ela bate no continente sul-americano e, como isso é um obstáculo, ela tende a aflorar. Como o vento está soprando da América do Sul em direção à Austrália, então ela estica essa água quente pelo Pacífico, mas próximo da Indonésia e da Austrália está um pouco mais frio do que o normal.
Então, pode estar acontecendo. A gente vê nesse outro mapa, que agora pega de 6 de julho a 11 de julho, onde se vê no Ninho 3 uma região que está aquecida, entre 1 grau e meio, aqui próximo da costa, Ninho 1, 2, mais aquecidas, 2 a 3 graus, e na região que os americanos monitoram e preveem, fazem a previsão, da ordem de 1 grau. Mas olhem que coisa fantástica está acontecendo. O transporte de calor pela corrente oceânica Kuroshio, tem esse nome em japonês, porque o Japão que está aqui se beneficia muito desse transporte de água quente, porque torna o clima do Japão mais ameno, mais suave. No Atlântico também existe uma corrente chamada corrente do Golfo. No dia 20 de abril deste ano, ocorreu um terremoto a nordeste do Japão, próximo da província de Hokkaido, mas no oceano. E esse terremoto foi um terremoto raso. Ele ocorreu a 10 km de profundidade. Muitos terremotos ocorrem entre 20 e 50 km de profundidade. Os terremotos rasos, eles tendem a liberar muita energia, e essa energia criou uma onda interna no oceano subsuperficial que espalhou água quente contra a América do Norte. Valparaíso, no Chile, por exemplo, registrou água quente, e vocês notam que a água quente chegou até o continente antártico. Então, na realidade, nós não temos um El Niño. A animação que vocês viram é porque a onda sai daqui e vai até a América do Sul. E como as boias fixas estão colocadas aqui próximo da região equatorial, dá a impressão que é uma onda de El Niño. Mas na realidade não é. Essa onda foi gerada pela energia liberada pelo terremoto e não tem nada a ver com El Niño. Por isso, muitos pesquisadores acharam estranho a rapidez com que as águas aumentaram sua temperatura. Então, a atmosfera ela é muito lenta. Ela leva da ordem de 3 a 4 meses para responder à mudança da temperatura da superfície do mar. E é a atmosfera que pode eventualmente modificar a nossa distribuição de chuva. Então nós temos que aguardar, nesse exato momento não podemos falar nada, temos que aguardar até final de setembro, provavelmente, para termos uma ideia melhor se vai ficar algum resíduo dessa água quente gerada pela onda subsuperficial produzida pelo terremoto e ver se a atmosfera se acopla ou não. Se a atmosfera não se acoplar ao oceano, então não acontece nada na distribuição da nossa chuva. Então tudo que está por aí na mídia é uma grande especulação, apesar dos dados mostrarem a água quente, como lá para final de setembro a gente pode ter uma ideia melhor se vai restar alguma água quente ou não. O Atlântico também está aquecido e, como eu disse, as frentes frias passam pelos Estados Unidos, carregam de umidade e entram no continente africano, produzem tempestades. Essas geram perturbações ondulatórias que vêm nesta época do ano produzir chuva no Amapá, em Roraima, Venezuela e Colômbia, e o ar subindo lá desce em cima de todo o centro-oeste que fica então na sua estação seca. Previsão de clima. Esse é meu slide favorito. Só se tivesse bola de cristal. Ninguém consegue prever clima. Portanto, prever clima é missão impossível. Eu não uso modelos, porque, como eu mencionei, os modelos têm grandes falhas e eu diria que aqui é impossível praticamente de se resolver. É o ciclo hidrológico. Esse modelo não sabe produzir nuvens e chuva. Portanto, as previsões de chuva não são confiáveis. Eu prefiro o método que existia antes de se ter supercomputadores e modelos de clima, e para trás selecionar um ano cujo clima global esteve semelhante a esse. E naquele ano passado eu já tenho os dados de chuva, então uso os dados de chuva daquele ano para o planejamento e previsão. Eu tomei Porto Nacional aqui em cima para representar o Mato Piba como um todo, mas nós vamos poder acompanhar detalhadamente as outras regiões do Mato Piba. Julho a setembro de 2026, representado aqui pelos dados de 2007, que foi o ano que eu achei que estava parecido com 2026. Então aqui nós temos desvios, de branco para vermelho são desvios negativos, choveu abaixo do esperado, de branco para lilás são desvios positivos, choveu acima do esperado. Acima do esperado, como eu disse, nessa época do ano, só Amapá, Roraima, Venezuela e Colômbia. E aqui o Rio Grande do Sul, com tempestades que não tem nada a ver com El Niño, com nada.
Notem que, sem querer fazer jogo de palavras, o Brasil está de verde e amarelo, que significa reduções de 20 a 40 milímetros por mês, no trimestre, vezes 3, 60 a 120 milímetros. As regiões que estão em branco estão dentro da normalidade. Fazendo um zoom em cima de Porto Nacional, então a gente vê que o quadradinho, que é um quadradinho de lado de 50 por 50 quilômetros, ele cai na região branca, mas como tem esse azul para cá, então eu preferi pegar o chamado branco-azul, que é de 0 a 10 milímetros a mais por mês. Como é um trimestre, 0 a 30 milímetros, somado aos 40, que é a média de longo prazo, feita com dados de 1991 até 2020, teríamos então um acumulado nesse período de 40 a 70 milímetros. Vai dar aí uns 50% a mais, do ponto de vista de número, parece expressivo, mas sob o ponto de vista de volume de chuva, não, porque chove muito pouco. No próximo trimestre, outubro, dezembro, vejam o que ocorre. Praticamente toda a região, desde o norte de Minas, parte norte de Goiás, sul do Tocantins, aparece em cor vermelha, significando que as reduções vão ser bastante severas. Do lado leste do Mato Grosso também reduções, e no Maranhão e no Piauí também reduções, porém um pouco menores, aí da ordem de 20 a 30 milímetros por mês no trimestre. Fazendo um zoom em cima da região do Tocantins, Porto Nacional, a gente vê que o quadradinho cai numa área que eu chamei de ouro. A média de longo prazo do período de outubro a dezembro é 555 milímetros. Espera-se que chova entre 50 e 60 milímetros a menos por mês, vezes 3, 150 a 180 milímetros, que subtraído dos 555, esperamos apenas 375 a 400 milímetros, ou seja, uma redução de 30%. Seguindo janeiro a março de 2027, agora eu sigo com 2008, a gente vê que mudou completamente o cenário no país, aparece muito azul aqui no Mato Piba, significando chuvas acima da média. Por outro lado, na região sul e sudeste, haveria então uma redução da precipitação. Fazendo um zoom em Porto Nacional, vê-se que o quadradinho caiu num cor azul, eu chamei de azul marinho, 30 a 40 milímetros por mês, ou seja, vezes 3, 90 a 120, que somado à média de longo prazo, 745 milímetros, esperamos para janeiro a março um total de entre 835 e 865 milímetros. Para quem tem dados da sua propriedade, dados de chuva de 2007 e 2008, pode usar então, trabalhar com esse desvio, que daria então 20% acima da média aí para a região. No cenário de clima para os próximos 10 anos, é claro que não vamos utilizar modelos, porque, como eu disse, os resultados de modelos não servem para nada. Então, os modelos estão descartados. Aliás, é fácil você utilizar modelos para prever o clima futuro, por exemplo, como o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, há alguns anos atrás, anunciou que a temperatura do planeta no ano 2100 estaria 5,7 graus acima do que está hoje. E que, por exemplo, a partir de 2070, o Brasil não teria mais condições de plantar, uma vez que as temperaturas estariam tão altas que as plantas ou os cultivos não iriam resistir. Ora, é fácil você prever para 2100, né? Porque até lá vai estar todo mundo morto e ninguém vai cobrar nada de ninguém. Fica tudo por isso mesmo, como todas as previsões que foram feitas até agora, nenhuma se realizou. Então, esquece modelos, vamos utilizar métodos também antigos, que é análise de dados. Uma coisa que salta bem ao longo desses últimos 150 anos são as mudanças que ocorreram na circulação atmosférica global. Então há aquecimentos e há resfriamentos dentro de certos períodos. No globo aqui à esquerda, quando se tem ventos fortes próximo do polo, o ar polar, que é mais frio e mais seco, ele fica aprisionado. Então há períodos em que existem muito poucas frentes frias, ar polar entrando na região tropical. E entre 40 graus norte e 40 graus sul de latitude,
isso temos 2/3 da superfície terrestre. O Sol viaja e aquece bem essa área, então há um aquecimento global como foi entre 1916 e 1945. Mas aí a temperatura na região tropical vai ficando mais alta, enquanto no polo fica mais baixa e a atmosfera fica instável, se quebra, formando grandes ondas como essa que aparece aqui, em torno de 4 ondas, por exemplo, em torno do globo terrestre. Na seta branca é ar frio polar, que vem do polo até a região tropical. E na seta vermelha é ar tropical quente e úmido que vai em direção ao polo. Então, antes estava quente. Se você joga ar frio, é claro que vai haver um resfriamento global, como foi entre 1946 e 1975, e que eu estou prevendo que vai se repetir agora, já começando em 2006. Lembra-se que antes falavam de aquecimento global, até cerca de 2005, depois a temperatura permaneceu estável e começou a cair, aí mudaram de aquecimento global para mudanças climáticas. Então, na realidade, vai haver um ligeiro resfriamento em função de ter maior troca de massas de ar polar, chegando então até a região tropical. E chamou muito a minha atenção esse gráfico feito pelo cientista russo George Van Gengen, em que ele analisou pacientemente esses períodos em que havia pouca troca de massa de ar polar para a região tropical e períodos que havia maior troca de massas de ar polar. Então vamos ver, por exemplo, esse período de 1916 a 1945, muito pouca troca de massa de ar polar. O índice que ele desenvolveu, que ele chamou de índice de circulação atmosférica, subiu, a temperatura representada por essa linha mais preta subiu também. A partir de 1946 até 1975, o índice decresceu e a temperatura também decresceu. Foi um período muito ruim para o Brasil, o mundo como um todo. E esse período frio, talvez alguém de vocês se recorde, terminou em julho de 75 com aquela famosa geada negra que, por exemplo, erradicou o café do norte do Paraná. Quer dizer, hoje Londrina, o estádio do café, a rodovia do café, não tem nenhum pé de café próximo deles. E aí começou a aquecer novamente. De 76 a 2005, houve um aquecimento natural, esse aquecimento que estão dizendo que é culpa do homem, mas houve um aquecimento natural porque deixou de haver trocas de massa de ar polar semelhante ao que ocorreu entre 1916 e 1945. Então o homem não tem nada a ver com isso, é apenas uma variação normal. Vocês veem que é um ciclo de cerca de 60 anos, 30 anos aquecendo, 30 anos resfriando. Se nesses últimos 30 anos aqueceu, e muitas vezes a atmosfera fica travada num modo como esse, que já estamos praticamente há 150 anos, e se ele persistir por mais 100, 200 anos, é claro que eu espero que esses próximos anos haja um resfriamento global entre 2006 e 2035. E qual vai ser o impacto desse resfriamento? Para os países fora da região tropical, isso é muito ruim. Estados Unidos, China, Europa, Argentina, sul do Brasil, até o sul de Minas, vai ser muito ruim porque vamos ter invernos mais longos, mais frequentemente, e vamos ter ar frio mais frequente e com probabilidade de se ter uma frequência maior de geadas. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, esse inverno passado, eles tiveram muito mais neve do que o normal, o inverno se esticou e eles foram obrigados a plantar fora da janela que para eles encerra no 20 de maio. E a frequência desses eventos, invernos mais frios, vai ser maior fora da região tropical. Dentro da região tropical, no caso, vamos, por exemplo, pegar o centro-oeste, o que vamos ver é um aumento na estação seca. A estação seca pode aumentar aí de 3 a 4 semanas, com o número de dias com chuva dentro da estação seca reduzido. Ou seja, a estação seca fica mais seca e é possível que com o aumento do comprimento da estação seca e a estação chuvosa demore um pouco mais para começar. Então esse, em geral, é o que a gente espera com o resfriamento da atmosfera global. Em resumo, nos últimos 180 dias, um mapa de anomalia de precipitação mostra que a maior parte do país ficou com chuvas abaixo da média, ou em torno da média, e o gráfico do CPC, que cobre a quadrícula 10 graus sul, 15 graus sul e 45, 50 oeste, que pega a maior parte do Tocantins, apenas como exemplo, mostra que o acumulado
foi 430 milímetros, deu uma redução de 27% nesses últimos 180 dias. A previsão por similaridade, pegando o Porto Nacional como referência, na média, acumulado aí da ordem de 50 a 60 milímetros, 50% acima, mas como eu disse, é expressivo em termos de número, mas não em termos de volume de água precipitado. Outubro a dezembro, acumulado de 380, isso aí é ruim, é uma redução de 30%, às vezes em algumas regiões até 40% de redução. E janeiro a março acima, com acumulado de 870 milímetros, pode passar dos 900 em algumas regiões, ou seja, pelo menos 20% a mais. Então, repito, quem tem dados de chuva em sua propriedade, use esses desvios que estão aqui para se planejar. Mensalmente, não gosto de trabalhar mensalmente, porque a natureza não segue o calendário humano, e acho que vai ficar abaixo da média, outubro, novembro e dezembro. Depois melhora, ficando acima da média janeiro e fevereiro de 2027. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto isso como um atraso na estação chuvosa. Se o inverno americano começar, provavelmente já começar a ficar frio antes, pode ser que haja realmente um atraso na estação chuvosa. O Centro de Previsão Climática, agora no dia 9 de julho, colocou uma previsão mostrando que existe 100% de probabilidade de se ter um El Niño a partir de julho, durando até abril, com 97%, 100% de probabilidade. Lembrar que o fenômeno completo é ENOS. El Niño é a parte oceânica, água quente. E OS, oscilação sul, é a atmosfera. E lembrar que é a atmosfera que muda a distribuição da nossa chuva. Quer dizer, se a atmosfera não se acoplar ao oceano, e isso acontece em 35% dos casos estudados desde 1950 para cá, não há impacto na distribuição da nossa chuva. Então, nada de alarmismo. Por enquanto, nós só temos águas quentes que foram resultantes da ação do terremoto que ocorreu ao nordeste do Japão no dia 20 de abril. A atmosfera não se acoplou ainda, portanto, tudo que estão falando não passa absolutamente de alarmismo. Não há base nenhuma para se falar sobre isso, mesmo porque a atmosfera ela leva aí da ordem de 3, 4 meses para responder à mudança da temperatura da superfície do mar. Se ocorreu em final de abril, então nós vamos ter que esperar pelo menos até final de setembro para ter uma ideia melhor se vai ficar aí um resíduo de água quente na região equatorial e criar um El Niño que seria um El Niño fraco. Eu particularmente acho que não, acho que a onda que eu interpretaram como se fosse de El Niño foi na realidade provocada por onda subsuperficial gerada pelo terremoto. A água passou pelo Chile e foi para a Antártica, e eu acredito que não vai ter nada. Mas vamos continuar monitorando para ver como é que a atmosfera vai se comportar. Por enquanto, predominam as frentes frias, que vêm da Argentina, sul do país, seguem, e algumas, como essa do dia 21 de maio de 2022, são massas de ar polar extremamente fortes, que podem chegar, como essa chegou, até a Amazônia, conforme a gente vê aqui, e por trás o ar polar frio e seco. Mas o normal para o início da estação seria esse tipo de frente. Note que o tipo de frente que ocorre em outubro, que começa a cair umas poucas chuvas, ainda incipientes. Como eu disse, precisa tomar cuidado, porque creio que a estação chuvosa nesse ano vai atrasar. Então a frente está em cima do mar, parte dela aqui não parece muito por causa ainda do domínio da alta pressão, mas dá para ver a continuidade aqui, que inclusive sempre beneficia principalmente o oeste do estado do Mato Grosso. A seca no oeste Corn Belt, agora nesse período de final de inverno, primavera, fizeram com que 44% do trigo de inverno ficassem em péssimas condições, sendo que os produtores abandonaram 32% dos plantios. Quer dizer, esse é o segundo maior da história, desde 1930, desde o período do Dust Bowl. Nesses últimos 100 anos, foi a segunda vez que isso aconteceu. E as temperaturas continuam mais altas na região do centro-leste do Corn Belt. E com isso, significa que as chuvas também estão abaixo. E principalmente no oeste, a previsão é que essas chuvas continuem abaixo, pelo menos por mais umas 2 ou 3 semanas. Mas
Os cultivos de milho estão com 68% em boas condições e ótimas condições, mas 32% estão em mais ou menos para pior. E a soja com 65% em boas condições e ótimas condições, mais 35% mais ou menos para condições péssimas. E o algodão, para variar, já teve o problema de novo, tem apenas 44% do algodão com boas condições e, portanto, 56% está mais ou menos para ruim. Falam muito que as atividades humanas, como a agricultura, geração de energia elétrica, emitindo os tais dos gases de efeito estufa, gás carbônico, a pecuária emitindo metano, é que estão provocando os eventos extremos. E eu gostaria de mostrar para vocês que os eventos extremos sempre ocorreram, independente do clima global estar mais aquecido ou mais frio. O que nós precisamos agora, com o aumento populacional, é ter um melhor planejamento e uma adaptação para evitar, por exemplo, utilizar áreas de risco e eventualmente venham causar desastres. Então, no quadrinho aqui à direita em cima, a pior cheia de São Paulo, 29 de janeiro de 1929. Vocês se perguntam qual era a área impermeabilizada na cidade de São Paulo há 100 anos atrás para ter provocado a pior cheia que a cidade já teve. Paris, pior cheia, janeiro de 1910. A cheia de 2016 chegou perto, mas não bateu a de 1910. Porto Alegre, a cheia de 1941. Agora a de 2024. Chegou praticamente a água no mesmo nível, mas eu diria que a cheia de 41 foi pior do que a de 2024, porque naquela época eles tiravam areia do rio Guaíba para a construção civil, então o rio Guaíba sempre permanecia desassoreado. Com a proibição do meio ambiente de se tirar a areia, o rio Guaíba está assoreado, então eu diria que o volume de água em 1941 foi maior do que o de 2024. E a cidade de Passau, na Alemanha, às margens do rio Danúbio, olha aqui na parede da torre da prefeitura que a pior cheia registrada foi em 1501, quer dizer, Cabral mal tinha chegado no Brasil e Passau, já na Alemanha, já estava debaixo d'água. Porém, pesquisando na literatura, parece que a de 1501 foi menor que a de Santa Maria Madalena em 22 de julho de 1342. Veja a situação do primeiro semestre, janeiro a junho de 2024, há 2 anos atrás. Seguindo a mesma codificação que nós temos, o que aparece em vermelho são reduções 100 milímetros, 80 milímetros por mês durante esses 6 meses. Então teve regiões aqui no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, que a chuva reduziu 700, 800 milímetros. E o Pantanal e o Rio Paraguai ficam aqui nessa região. O Pantanal quase secou. E eu recebi um pedido dos nossos amigos gaúchos que plantam arroz no Rio Paraguai, ali próximo de Assunção, pedindo que enviasse um áudio para explicar o que estava acontecendo, que a população estava revoltada, dizendo que era o arroz que estava sendo plantado, que estava secando o rio, e começaram a ter pressão do meio ambiente também. Então eu enviei um videozinho e tive a ideia de terminar o vídeo com essa tabela onde eu elenquei os 10 níveis mais baixos que ocorreram no Rio Paraguai desde 1901. Sim, eu tenho essa série do Rio Paraguai, mais de 120 anos de dados. Então vejam, 1964 aparece em primeiro lugar. A seca de 1964 foi terrível, afetou o Paraná, Santa Catarina, o oeste do Rio Grande do Sul, e 2024 ficou classificado em segundo lugar, portanto não foi a pior das situações para o Rio Paraguai. Mas olha quem aparece em 7º lugar, 1910, e em 10º lugar, 1915. Aí vocês se perguntam, qual era o desmatamento, qual era a mudança do uso da terra em 1910 para ter causado o 7º nível mais baixo do Rio Paraguai? Então vocês notam que eventos extremos sempre aconteceram, vão continuar a acontecer, e eles são resultantes do clima global, e não tem nada a ver com a ação do homem. Bom, era isso que eu queria dizer e fico à disposição para tirarmos as dúvidas que restarem.
Muito bem, retornamos agora então para conversar com o professor. Professor Molhon, seja bem-vindo. Quero primeiro lembrar a todos que aguardamos as perguntas de vocês no nosso chat, para que vocês possam participar, tirar as dúvidas de vocês, aproveitar esse momento com o professor Luiz Carlos Molhon aqui. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafaela. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aí presente e vamos tentar responder as dúvidas, né, que restaram. Como eu disse, é uma grande preocupação e hoje é muito facilitada por essas redes sociais e a mídia e fazerem esse alarmismo em cima desse El Niño, como mostrei aí, na minha interpretação, foi resultante do terremoto que ocorreu a nordeste do Japão. Terremotos rasos como esse que aconteceu, eles realmente liberam muita energia no oceano e provocam essas ondas internas e muitos pesquisadores ficaram surpresos com a velocidade com que essa água tornou o Pacífico todinho como quente, né? E a razão para isso é que não é realmente um El Niño. Mas isso causa problema por conta que mexe com toda a cadeia do agronegócio, né? O produtor não quer, fica com medo de plantar por causa da seca, como eu estive em Belém do Pará, na Federação da Agricultura, fazendo uma palestra, e depois da palestra chegou uma senhora para mim e disse que não sabia como me agradecer, porque ela ia voltar para casa mais tranquila. Eu falei, por quê? O que foi que aconteceu? Ele disse, não, nós estávamos prontos já para vender todo o gado. Como é que a gente ia manter o gado sem água, sem alimento? Você vê que, então, esse alarmismo, ele causa um problema grande em toda a cadeia, né? E vamos tentar ver se a gente consegue divulgar isso. E, na verdade, como eu disse durante o vídeo, a atmosfera ela pode levar 3, 4 meses para responder à mudança da temperatura do oceano. Então, não podemos afirmar nada agora. O que nós temos que fazer é continuar monitorando para ver se a parte da atmosfera, isso que é importante, a mídia não fala, é um ninho, água quente, não quer dizer nada. A atmosfera precisa se acoplar, ela precisa responder à mudança da água. Se não responder, não vai acontecer nada, porque quem muda a distribuição da nossa chuva é a atmosfera, não é o oceano. A água quente vai ficar lá. Mas se a atmosfera... Isso nós só vamos saber, possivelmente, lá pelo final de setembro. E quando soubermos isso, então vamos entrar em contato e vocês vão divulgar no site de vocês para qual é, vamos dizer assim, a expectativa, se a atmosfera vai ou não. Olhando as imagens de satélite, que, por sinal, eu enviei para o Otávio um tutorial de como usar as imagens de satélite, que eu já mencionei, elas são a cada 10 minutos. Então, você tem 6 imagens por hora, animado, 72 imagens, são 12 horas que você está vendo a atmosfera em movimento. Tem um satélite em cima do Brasil e tem outro em cima do Oceano Pacífico. Esse do Oceano Pacífico está dizendo que as coisas estão tudo normal. Os ventos continuam soprando da América do Sul em direção à Austrália, normalmente. Se fosse uma situação de El Niño, esses ventos já teriam diminuído ou até invertido de sentido. Mas não é isso que está acontecendo. As chuvas estão ocorrendo em torno de 10 graus de latitude norte, que é o que se espera nessa época do ano, uma vez que o Sol ainda está no hemisfério norte e só vai cruzar o Equador em torno do dia 21 de setembro. Então, dito isso, lembrar que o fenômeno tem uma parte que é oceânica e tem a parte atmosférica. E se a parte atmosférica não responder, não acontece nada. Minha
sugestão, o meu conselho é que todo mundo trabalhe como se nada fosse acontecer. Com você, Rafaela. Vamos lá, professor. Esse contexto é muito importante para a gente iniciar. Nos 2 primeiros dias de live também fizemos nesse formato. E o senhor falou bastante agora sobre a questão da atmosfera acoplar ou não. E nós temos uma primeira pergunta aqui, a pergunta do André da Veiga fala justamente sobre isso. Professor, quais as condições para que a atmosfera se acople e que o El Niño se confirme, na sua opinião? Como eu disse, a atmosfera é bastante lenta, né? Ela leva, às vezes, mais de 3 meses para se acoplar. Então, o que vai acontecendo? A água quente começa a evaporar. Essa evaporação vai então, ser carregada para níveis mais elevados, vai condensar, produzir nuvens, e em cima, em níveis altos, 10, 12 quilômetros de altura, esse ar começa a sair da região. Quando o ar sai da coluna atmosférica, a pressão baixa. Então, se a pressão atmosférica baixar, aí nós vamos ter certeza de que a atmosfera se acoplou ao oceano. Mas não é isso que está acontecendo. Por enquanto, os sistemas de baixa pressão, frentes frias, têm passado, por exemplo, por cima de Tahiti, que é um dos centros que é utilizado para monitorar a flutuação ou a variabilidade da pressão atmosférica em cima do Pacífico. Estão passando normalmente e não está havendo absolutamente sinal nenhum de que a atmosfera esteja respondendo. Vamos esperar, como disse, esperar esses 3, 4 meses, quer dizer, o terremoto que gerou a onda, ele foi no dia 20 de abril. Então, vamos colocar no final de abril, mais uns 3, 4 meses, e monitorar. Só dá para saber assim, é monitorando e medindo as variáveis, particularmente nesse caso, pressão atmosférica e vento, que quando houver mudança, então, nós vamos saber que a atmosfera se acoplou e aí sim teríamos mudança na distribuição da nossa. Excelente, professor. Agradeço aqui o André da Veiga, cliente, parceiro, piloto que a Girassol Agrícola apoia. É bom ter você aqui conosco, viu, André? Quero fazer a pergunta do Elias Centenário agora, professor. Ele traz o seguinte: e essas chuvas intensas na região sul e as precipitações que tivemos em julho na Bahia? Tem pequenas previsões para agosto. Seria algo natural ou relacionado a algum fator climático? É natural, vai depender de cada ano. Os anos são sempre diferentes, né? O pessoal se preocupa muito com o Rio Grande do Sul. De fato, tivemos, há 2 dias atrás, tempestades severas no norte do Rio Grande do Sul e divisa com a Santa Catarina. As chuvas que ocorrem lá, elas não têm nada a ver com o El Niño em si. O que ocorre é que, próximo da Austrália, naquela região do chamado Ninho 4, que é a região mais quente do Pacífico, as águas lá estão com temperaturas acima de 28 graus centígrados. Dali, traçando uma diagonal em direção à América do Sul, existe uma região em que a corrente oceânica equatorial ela encontra com a corrente polar. Então, essa faixa nós chamamos de zona de convergência do Pacífico Sul. Quando está muito quente do outro lado, essa faixa é uma faixa preferencial do caminho das tempestades. Porque o ar frio entra por debaixo do ar quente, ar quente em cima da água quente, ar frio em cima da corrente polar. Ele entra e levanta e produz as tempestades. Então, nós ficamos com uma faixa de tempestades. Essas tempestades vão se deslocando de oeste para leste, da Austrália em direção ao Brasil. E essa corrente de vento, ela tem que passar por cima da cordilheira. E, nesse caso, ali na região do Chile, tem 4.000 metros de altitude. Então, o escoamento atmosférico que vem ocupando todo o Pacífico, ele tem que se estreitar.
E quando ele passa pela cordilheira, o ar, ao descer, cria vórtices, cria redemoinhos. E esses redemoinhos geram as tempestades muito rapidamente. Só que não é garantia que ela vá passar por cima do Rio Grande do Sul. Dependendo do ângulo que o escoamento atmosférico acerte a cordilheira, ele pode passar pelo Paraná, pode passar pelo meio da Argentina ou pelo Uruguai. Então, outro dia, eu estava acompanhando uma tempestade que estava se desenvolvendo. Eu ia para o Rio Grande do Sul e achei que aquela seria uma tempestade que poderia causar algum desastre lá. A tempestade se originou em cima do Paraguai. Quando chegou próximo da fronteira, ela se dissipou. E era uma tempestade severa. Então, para o Rio Grande do Sul, fica muito difícil fazer as previsões. E o conselho que eu dei lá para o pessoal foi o seguinte: vocês têm que ter pelo menos 2 radares na fronteira, 2 radares meteorológicos na fronteira, para acompanhar o desenvolvimento e o deslocamento dessas tempestades. Então, essas tempestades em cima do Rio Grande do Sul sempre ocorreram. Eu citei aí no vídeo a cheia de Porto Alegre de 1941. Nós estamos falando há 85 anos atrás. Quer dizer, qual era o impacto da atividade humana, o desmatamento daquela época? Nada. Então, essas tempestades sempre ocorreram, são difíceis de se prever, não tenha dúvida, e é só questão de estar observando, que o radar é um instrumento de observação, para acompanhar o desenvolvimento e procurar fazer a previsão. Pode salvar vidas, mas bens materiais, infelizmente, não tem como, né? Então, para quem fez a pergunta aí, lembrar que essas chuvas que ocorrem, por exemplo, na Bahia, em geral mais próximo na costa, no litoral, estão associadas ao deslocamento das frentes frias, que saem desde lá, passam pela Argentina, pelo sul do Brasil. Temos uma agora, com uma massa de ar polar bastante intensa atrás, que pode causar geadas, por exemplo, no sul de Minas e nos estados da região sul. Professor, ainda falando da Bahia, nós temos uma pergunta aqui do Rogério Almeida, bem específica com relação ao clima, que o senhor pode aqui compartilhar alguma previsão para Luiz Eduardo Magalhães e região. Como é que fica para essa região daqui para frente? Bom, a região, nós falamos ontem, e na realidade hoje também, né? Matopiba é Bahia também. Então ele pode olhar os mapas. A grande preocupação, no caso do oeste da Bahia, ali São Desidério, Barreiras, uma região tem aí da ordem de 2.200.000 hectares que se planta, né? Então é bastante importante. O meu receio nessa previsão é ver que outubro, novembro e dezembro as chuvas vão estar abaixo do normal, sendo que outubro mais seco, depois novembro fica seco, porém não tão distante da média, o desvio não é tão grande. Aí dezembro está próximo da média, e depois janeiro, fevereiro e março não teríamos problema nenhum em termos disso aí. E eu estou interpretando isso como um atraso do início da estação chuvosa. Quer dizer, normalmente nós tínhamos um período atrás em que a estação chuvosa começava no final de setembro, ou no máximo no início de outubro. Isso mudou. É muito provável que só comece a chover depois do dia 15, dia 20 de novembro, em função do hemisfério norte, em função do inverno no hemisfério norte, que pode começar antes, tá? Se a região... Eu digo sempre os Estados Unidos e Canadá, porque volto a insistir, se você olhar o mapa mundi, os Estados Unidos, a América do Norte, ela está à esquerda da América do Sul. A América do Sul está mais próximo da África, e a América do Norte está mais distante. Como os ventos sopram de oeste para leste, então eles entram primeiro em cima do continente norte-americano, para depois
interferir na nossa chuva aqui. Então, se o inverno americano começar já no início de outubro, então é muito provável que a gente tenha um atraso na estação chuvosa. Mas lembrar que, digamos, um cultivo de soja, uma soja de 120 dias, por exemplo, ela, em média, vai consumir 5 milímetros de água por dia. Então, um cultivo de soja precisa de 600 milímetros de chuva bem distribuído. Se isso acontecer, então vamos ter uma safra muito boa. Por quê? A outra grande variável é a radiação solar, fluxo da radiação solar. A planta, ela faz fotossíntese com radiação solar. E se não tiver radiação solar, o produto é ruim. Por exemplo, anos em que a cobertura de nuvens é mais constante, mais frequente, esses anos trazem produtos cujo teor, hoje não se vende soja baseado no teor de proteína. Simplesmente vende-se a soja. Mas eu tenho a impressão que no futuro próximo vão começar a olhar isso. O teor de proteína que a soja contém. E pagar pelo teor de proteína daquela soja. Então, se está muito nublado o tempo todo, o teor de proteína é mais baixo. Né? Então, lembrar disso, que planta precisa de água, precisa de nutrientes, claro, mas ela precisa de sol também. Ótimo, professor. E ontem falamos também sobre isso, a necessidade de olhar para o sol. Lembro que o senhor frisou muito bem isso. E falando de futuro, professor, tem uma pergunta aqui do Ayrton José Biesos. Ele primeiro conta que, após 2015, assistiu uma palestra do senhor, onde o senhor salientou que o El Niño é cíclico e que isso acontece de 10 em 10 anos. E ele pergunta, o que o senhor tem a falar sobre esses ciclos agora também? Pois é, né? É interessante. Ontem, dia 22, eu completei 51 anos de defesa da minha tese de doutorado na Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos. São 51 anos como PhD. E tive professores, todos já morreram, né? Tive professores da velha guarda. Aqueles professores que não tinham computador, nem calculadora não tinha. Né? Nem calculadora não tinha. A HP, ela lançou a primeira calculadora científica em março de 1972. Então, antes disso, usava-se régua de cálculo. Duas varetinhas assim, uma no meio, que você ia procurando. Então, eu sou da velha guarda. E nós aprendemos a analisar os sistemas, o sistema atmosfera integrado com o oceano. Como nós temos 71% de oceanos que cobrem a superfície do planeta, é óbvio, e a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície. Então, se 71% é água, e se a temperatura dessa água mudar o tempo suficiente, a atmosfera é influenciada e muda o clima também. Só que as pessoas não acreditam nisso. A Lua, tem muito folclore sobre a Lua. Por exemplo, não se pode cortar cabelo na lua minguante, porque o cabelo não cresce. Outros que acham que se cortar uma lua cheia dá bicho. Né? Mas é muito folclore. Mas, do ponto de vista físico, a Lua mexe com as marés e com as correntes marinhas. E o plano da órbita da Lua faz um movimento de sobe e desce, em torno do Trópico do Câncer e do Trópico do Capricórnio. Ele chega a ficar 28,6 graus de latitude norte-sul, bem inclinado com relação ao equador terrestre, e depois vai para 18,4 e volta. E esse é um ciclo de aproximadamente 19 anos. 19 anos. Estudando isso, ou relembrando os velhos tempos, desci mais a fundo e percebi o seguinte: quando ele está mais inclinado, como está agora, ele acelera as correntes marinhas e as correntes marinhas transportam mais calor da região equatorial em direção aos polos. Não tem condições de formar El Niño.
construí uma tabelinha de 200 anos, 1885 a 2085. Por quê? Para saber se nos anos passados o que tinha ocorrido e usar os anos para frente como previsão. Pasme você. Todos os El Niños fortes que ocorreram são espaçados de aproximadamente 19 anos e só aconteceram quando o plano da órbita da Lua estava dentro da região tropical, em 18,4. Agora está fora. E ele vai levar aproximadamente mais uns 8 anos para chegar dentro da região tropical. Então, o próximo El Niño forte. Sim, 1941, 42, 58 e 59, 77, 78, agora 2015, 2016, 97 e 98, todos eles, o plano da órbita estava dentro da região tropical. Então, o próximo El Niño forte, que eu espero, que se deu certo nesses últimos 50, 60 anos, é possível que dê certo para frente. Então, o próximo El Niño forte seria 2034, 2035, que é quando o plano da órbita da Lua vai estar dentro. Então, quem foi que pediu? Ayrton, né? Ayrton. É cíclico, com um espaçamento de aproximadamente 19 anos para El Niños fortes. Então, basta seguir a astronomia, quer dizer, o posicionamento do plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre. Ótimo, professor, muito bem explicado. E o senhor falou sobre a safra 15/16, o que aconteceu com relação ao El Niño 15/16, e tem uma pergunta do Rafael dos Anjos, ele diz o seguinte: da região da Batavo, Balsas, Maranhão, a região está esperando algo similar a esta safra 15/16, e ele pergunta, esse volume menor a outubro, novembro e dezembro, afeta o início e a estabilidade das chuvas? Bom, se a gente pegar o Piauí, por exemplo, no Piauí eu uso os dados de chuva de Bom Jesus, quer dizer, no sul do Piauí. Se eu pegar o Bom Jesus, eu realmente vejo que vamos ter um problema em outubro, novembro e dezembro. Quer dizer, vão ficar um pouco abaixo da média, no caso de outubro, e dezembro ficaria bem abaixo da média, tendo uma redução aí possivelmente de 60% a 70% na chuva de dezembro. Mas aí depois teríamos janeiro, fevereiro, março e abril, com chuvas, inclusive, acima da média ou em torno da média. Janeiro, fevereiro e março e abril, com chuvas acima da média. Então, como eu disse, ninguém pode afirmar que vai ter um super El Niño e uma super seca. Não existe base científica alguma. O que se usa são modelos de previsão, e o modelo de previsão, o modelo é um código de computador, que tenta imitar a natureza. Mas o calcanhar de Aquiles dos modelos de maneira geral, é a previsão de chuva. E o modelo não consegue fazer uma previsão de chuva que seja confiável. Portanto, o Ayrton pode ficar tranquilo que tudo isso não passa de alarmismo. Não tem ninguém no mundo que consiga dizer. Eu, usando essa técnica antiga, quando não existia computador, calculadora, que é a similaridade, olhando para um ano, a gente olha como está o clima global hoje, os oceanos, como está a temperatura dos oceanos, vê o que aconteceu no inverno nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, que teve um inverno bastante rigoroso, também no Japão, na China, cria um cenário global e vai para trás, não muito para trás. Também não posso ir muito para trás, porque ao longo desses 100 anos,
os oceanos se aqueceram ligeiramente. Vai um pouco para trás e seleciona um ano cujo cenário global esteve semelhante a esse que nós estamos vivendo. Naquele ano, eu já tenho os dados de chuva que foram coletados. Então, eu uso os dados de chuva daquele ano para fazer a previsão. E acerta muito mais do que os modelos. Então, Ayrton, não tem absolutamente ninguém no mundo que possa falar, afirmar ou confirmar besteiras como essa, que a seca vai ser pior da que a de 1877, que nem foi gerada pelo El Niño, foi gerada, na realidade, pela erupção vulcânica do vulcão Cotopaxi, na Cordilheira dos Andes, muito próximo do Brasil. Há relatos que o vulcão, quando entrou em erupção, a lava corria, atingiu mais de 100 quilômetros de comprimento, tanto do lado do Pacífico como do lado da Amazônia. Então, aquela seca foi uma seca, comprovadamente, minha opinião, já tinha escrito isso há muito tempo atrás, que ocorreu devido a essa erupção vulcânica. Então, não há quem diga. Então, nós temos que esperar. Infelizmente, Rafaela, temos que esperar pacientemente, dar esse outubro, ou final de setembro, que aí o Sol já vai estar retornando, dia 21 de setembro, o Sol cruza o Equador, vindo aquecer o nosso hemisfério. E aí esse aquecimento vai fazer com que o ar próximo da superfície fique mais aquecido, mais úmido, fica mais leve, flutuante, sobe, começa a produzir nuvens e, quer queira ou quer não, quem comanda isso é o aquecimento solar. Professor, eu sei que o senhor trouxe no seu vídeo gravado aquela imagem que o senhor trouxe até como a sua favorita, que não tem como prever, e que o senhor vem falando para nós ao longo desses 3 dias de live, o quanto nós temos que pacientemente aguardar até o final de setembro. O senhor acabou de repetir, mas acabou de chegar uma pergunta aqui, enquanto o senhor falava, do Antônio Alfredo Ferreira Silveira, e ele dá boa noite para o senhor, e ele diz o seguinte: num percentual aceitável, qual percentual para concretizar esse El Niño? Eu diria muito baixo. Certamente, eu posso até afirmar que Super El Niño vai ter chance zero de acontecer, embora vocês viram aí no modelo, são uma média de 30 modelos. Quer dizer, não quer dizer porque é a média de 30 modelos que a média seja melhor, porque se cada modelo é ruim, a média dos 30 também é ruim, tá? Não é confiável. Eu diria que a chance praticamente é zero de se ter um super El Niño. Se restar alguma água quente, que dê tempo da atmosfera se acoplar, nós então podemos ter um El Niño fraco, e não vai ter grandes preocupações. Como eu disse, se nós pegarmos todos os eventos que nós temos registros, ou às vezes até indiretos, né? Por exemplo, ocorreu uma grande seca em tal ano, aí você vê que aquele ano pode ter sido um ano de El Niño. Se nós pegarmos desde o início do século passado, até, como eu disse, até final da Segunda Guerra, tinha muito pouco dado assim, confiável. A partir do término da Segunda Guerra foi que nós começamos a ter um sistema melhor, mais bem organizado de observações, inclusive, né? Porque o primeiro satélite, que foi o Sputnik 1, subiu em 1957. Então, são coisas bem recentes, vamos dizer assim, essa nossa capacidade de ter melhorado a observação dos eventos climáticos. Então, se a gente pegar toda essa série, particularmente depois de 1950, não ocorreu nenhum El Niño quando o plano da órbita da Lua estava fora da região tropical, como está hoje. Então, eu sou capaz de apostar que a chance de se ter um El Niño forte, como 2015, 2016, 97, 98, ou 58, 59,
A chance é muito pequena, né? Praticamente zero. Então, dizer para ele aí que o Alfredo, Zé Alfredo, que não se preocupe, não há essas catástrofes anunciadas, como muitas e muitas, são previsões que nunca se concretizaram. Mas hoje tem um alcance maior por conta das redes sociais e dos alarmismos, né? Porque todo mundo quer dizer, viu isso? Então dê seu like aqui. Então, as pessoas estão preocupadas com o like e não em levar a certeza. O que é a certeza? A certeza é que nós não podemos falar nada enquanto não tivermos sinais de que a atmosfera está respondendo a essa água quente, que, para mim, se foi uma água gerada por uma onda subsuperficial, essa água passou. E não vai sobrar água quente. Tá? Vai ficar um pouco quente? Vai. Por quê? Porque a partir de setembro o sol está em cima da região equatorial. Então vai aquecer um pouquinho. Mas não a ponto de criar essas secas severas, como alguém diz, pior do que a de 1877. Não, é muita imaginação e nenhuma base sólida científica. Professor, estamos recebendo aqui vários elogios e agradecimentos também às suas contribuições, dizendo, o Luiz Oliveira disse, não tem visto posições embasadas como a sua, todos se baseiam apenas em gráficos e que o produtor tem que ficar atento e eles agradecem a ajuda do senhor. Outras pessoas aqui também dizendo que vão dormir tranquilos hoje. O Ayrton José Biesos disse, olha, hoje eu vou dormir tranquilo. E aí eu tenho aqui mais duas perguntas por hora. A primeira é do Renato Flores Júnior, e ele diz o seguinte, Molhon, em regiões onde temos um índice de chuvas mais elevado, como Pará, e região oeste do Maranhão, ele cita Sailândia, Boriticupu, Imperatriz, o comportamento, de acordo com a sua interpretação, desse atraso nas chuvas, ele se mantém? E ainda, são regiões que têm maiores problemas de chuvas na colheita. O senhor indica algum cuidado especial em relação à época da colheita? Eu acho que o calendário, né, a janela de cultivo, ela devia ser flexível. Né? Só que isso aí vai contra muitos interesses, né? Bancos, por exemplo, forçam para que seja dentro de um determinado período. Acho que ela deveria ser mais flexível e a gente ter, vamos dizer assim, essa variabilidade no plantio e na colheita, como se tem no clima. Tá? De um ano para o outro, há mudança. Eu diria que, no caso dessa parte norte que ele mencionou, o leste do Pará, oeste do Maranhão, e até mesmo o sul do Piauí, tem que esperar, né? O pessoal já planta tarde lá, ninguém planta em outubro, já se planta já no início de dezembro, mas tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Na minha interpretação, como eu disse, se eu olhar o segundo mapa do trimestre outubro e dezembro, ele vai ver que essa região seca, ela se estende até a costa do Pará, né? Costa norte do Pará, pegando boa parte do Maranhão e do Piauí. Então, como nós vamos possivelmente nessa região ter um mês de abril chuvoso, não há por que se adiantar. Aguarda, fica esperando, planta aí da metade de dezembro para frente, tá? Que aí a planta no início, a plantinha, ela vai depender muito mais do poder germinativo da semente, da energia que a semente tem, né? E vai entregar para a planta no início. Ela não precisa de muita água no início. Então, dá aí uns 2, 3 semanas para aí a chuva ficar
digamos assim, mais constante, mais estável. E é possível que realmente abril ainda tenha chuva. Então, teria que colocar a colheita, dependendo da variedade de que vai plantar, colocar a colheita mais para o final de março, início de abril, pelo menos, para começar a colher, porque é possível que a chuva ela atrasa o início, mas depois ela está se esticando no final. Professor, temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo Pereira. Boa noite, professor. Li que poderemos ter um dipolo atlântico neutro para positivo. Se confirmar positivo, poderá afetar as chuvas no Mato Piba? Como é o nome dele? O nome? Rodrigo Pereira. Rodrigo, não existe dipolo. Isso é uma invenção que criaram aqui. Não existe dipolo. O que existe é a resposta do oceano em função ao atrito que o vento produz. Tá? As correntes marinhas superficiais, ou seja, se está mais quente ou mais frio, ela responde ao vento. Como eu disse aí durante o vídeo, como é que começa um El Niño clássico? O vento sopra da América do Sul em direção à Austrália, vai por atrito arrastando essa água e vai empilhando lá em cima da Austrália, da Indonésia. O nível do mar chega a ficar muitas vezes 50 centímetros mais alto lá do que aqui na América do Sul. E essa pressão dessa coluna de água em excesso, tentando pressionar as camadas inferiores, é que faz com que as camadas inferiores rebatam e expulsem a água quente que está sempre presente lá, naquela região do Ninho 4, próximo da Austrália e próximo da Indonésia. Então, não existe dipolo. O que existe é água quente ou fria e vai depender dos ventos. Se os ventos estão mais intensos e a direção dos ventos. Então, se o vento, por exemplo, estiver mais intenso na região equatorial ou tropical, soprando da África em direção ao Brasil, certamente vai arrastar mais água quente e vai aflorar a água fria. Então, olhando a temperatura da superfície do mar, aparece uma região fria no Atlântico Sul, tropical, e aparece uma região quente no tropical norte. Aí o pessoal chama isso de dipolo. Mas o dipolo é uma consequência da circulação atmosférica e não a causa. Ele não é a causa, ele é uma consequência. Portanto, esquece dipolo. Muito bem, professor. Temos aqui a nossa última pergunta do Jorge Silvani. Ele diz, professor, a pior seca que o Nordeste sofreu foi em 2012, 23, ele colocou aqui, talvez 2012, 13. E não foi El Niño, porém ocorreram máximas solares e um posicionamento de Júpiter, onde ocorreram muitas erupções vulcânicas e terremotos no globo. Inclusive, os maias previram que o senhor pode falar sobre esses eventos, ele disse aqui. Essa foi ótima, viu, Jorge? Professor, a responsabilidade está toda com o senhor agora, com essa última pergunta do Jorge, viu? Eu diria para o Jorge o seguinte, que, por exemplo, a gente acha que terremotos são imprevisíveis, mas não é bem assim. Por quê? O planeta, a chamada litosfera, ou no popular crosta terrestre, ela é um sólido, porém um sólido não contínuo. Ela é formada por pelo menos 20 grandes placas, chamadas placas tectônicas. E, variando o peso em cima da ponta dessas placas, pode causar problemas. Por exemplo, vou citar um exemplo que se falava muito anteriormente aí. Depois eu volto a esse ponto. A Veneza, o nível do mar está subindo em Veneza. Aí Veneza vai ficar debaixo d'água. Mas se você olhar Estocolmo, na Suécia, que tem mais de 200 anos de medida de nível de mar,
lá o mar está baixando. Então a pessoa, olhando para o nível do mar, entrando dentro da terra, ou saindo, acha que é o nível do mar. E não é. É o movimento da placa. Se a ponta da placa no Mediterrâneo, onde está Veneza, está afundando, e isso é um movimento muito lento, leva séculos para isso acontecer, se ela está afundando, está na cara que o nível do mar em Veneza vai subir. Por outro lado, a outra ponta da placa, lá na Suécia, ela está subindo. Então o nível do mar está baixando lá. Não é isso, é que o instrumento está grudado na placa. Então, se a placa se movimenta, o instrumento também se movimenta. E não é o oceano que está se movimentando. Curiosamente, nós tivemos um grande terremoto no dia 30 de julho, agora passado, na península de Kamchatka, que fica na Rússia, que é uma ponta de placa. Lá a placa do Pacífico entra por debaixo da placa da Eurásia. No dia 30 de julho, um terremoto de 8,8 graus na escala Richter, que foi considerado o 6º terremoto mais intenso que nós já temos. Aí eu disse, pô, mas que interessante, né? O plano da órbita da Lua está mais inclinado, ficou inclinado, uma inclinação máxima, em março de 2025. E o que a Lua faz? A força gravitacional da Lua, ela redistribui a água. E estava empilhando água nas latitudes mais ao norte. 40, 50 graus de latitude norte. Próximo do Japão, próximo lá da Rússia. Na beira da placa. Então, se há uma redistribuição de água, a água está aqui no centro da placa. E, de repente, a força gravitacional da Lua, nessa circunstância, coloca a água, distribui, joga mais água para a ponta da placa, a outra ponta fica um pouco mais livre e ela pode deslizar e provocar o terremoto. Aí eu disse, será que na última vez que o plano da órbita da Lua esteve nessa posição que estava em março do ano passado, será que aconteceu alguma coisa? E fui olhando pacientemente. E olha, novembro de 1952, quando o plano da órbita da Lua estava aproximadamente na mesma posição que está hoje, ocorreu um terremoto na mesma região. Também um terremoto intenso, aliás, 9.0 na escala Richter, o 5º terremoto mais intenso. Então não é bem, eu creio que realmente a força gravitacional de planetas como Júpiter, que tem uma massa 320 vezes maior do que a da Terra, realmente influencia. Se Júpiter está do mesmo lado do Sol, nós temos a força gravitacional do Sol, e somando, se somar a Lua quando passa, somar a força gravitacional do Sol, a gravidade solar, e o Júpiter pode realmente causar problemas com esses terremotos, com esses vulcões. Mas eu diria que, primariamente, é a redistribuição de água nos oceanos, em cima dessas placas, que elas estão umas apoiadas nas outras. Então é móvel. Se eu colocar mais peso no outro lado, essa ponta aqui vai ficar com um atrito menor e vai poder se deslocar e produzir o terremoto. Então não é coincidência. Né? Não é coincidência, realmente não é. Mas até que ponto isso esteja ocorrendo é muito difícil, porque, por exemplo, eu pego um terremoto no dia 30 de julho de 2025. Aí tem outro terremoto em novembro de 1952. Então, a diferença de tempo é muito grande, né? Para que isso ocorra. Mesmo o próprio ciclo do plano da órbita, o ciclo do plano da órbita, já é um ciclo de aproximadamente 19 anos. É chamado de ciclo Saros, 18,6 anos, astronomicamente falando, preciso, 18,6 anos. E na vida de um ser humano, 20 anos é muito tempo, né? 20 anos é muito tempo. Então fica difícil você, como os eventos são muito raros, vamos dizer assim, fica difícil você comprovar estatisticamente
qual é a causa e qual é o efeito. Fica muito difícil. Ótimo, professor. Voltamos àquele slide da impossibilidade de prever, de comprovar. Aquele slide realmente é o seu favorito. Professor, eu havia dito que era a última pergunta, mas nós recebemos a mesma pergunta nos 3 dias de live e eu gostaria de encerrar com ela. E a pergunta diz o seguinte, ela é do Joel, da Somafield. Ele até fez perguntas ontem também aqui, participou bastante do nosso chat. Ele diz, professor, e o nosso amigo Rio Grande do Sul, o que irão fazer? É o que eu estava dizendo antes, né? Que as tempestades violentas que ocorrem no Rio Grande do Sul, elas são resultados desse escoamento do ar por cima da cordilheira. Que o ar sopra, como eu disse, ele segue essa trilha em que há um encontro da corrente equatorial quente com a corrente oceânica polar. Então, essa trilha vem desde lá da Austrália até o sul da América do Sul. O escoamento atmosférico, o ar vem se deslocando de lá de oeste para leste, ou seja, da Austrália em direção à América do Sul. O escoamento, ele ocupa toda a parte que nós chamamos da troposfera, os 10, 12 quilômetros, desde a superfície do mar até lá em cima. Quando vai passar por cima da cordilheira, ele tem que se estreitar, porque a cordilheira tem 4.000 metros. Então, o escoamento é obrigado a se estreitar e ele passa, para passar a mesma quantidade de massa, tem que passar com uma velocidade maior. A mesma quantidade, uma vez que a abertura é mais estreita, a velocidade aumenta. Quando ele passa pela cordilheira, aí ele produz essas turbulências, essas rotações, vórtices, como nós chamamos, semelhante àquele que você vê, se tem um riachinho raso, tem uma pedra. Aí você pode notar que a água sente a pressão da pedra, porque a massa de água retorna e avisa a corrente que ali tem um obstáculo. Aí ela vai dar a volta e você vê os giros, né? Os vórtices que se formam depois da pedra. No ar é a mesma coisa. Ele sente a cordilheira antes e quando ele passa na cordilheira, ele cria esses vórtices. E esses vórtices produzem tempestades muito rápidas e poderosas. Muito rápidas e bastante destruidoras. Com o Rio Grande do Sul, não tem o que fazer a não ser observar. Porque quando passa, vai depender de como o escoamento bate na montanha. Já teve casos em que a tempestade passou pelo norte do Paraná, sul de São Paulo. Já teve casos que passou pelo meio da Argentina. Então, qualquer coisa aí, a gente não sabe exatamente. Como eu disse, eu tenho gravado essa tempestade que eu mostrei lá, apresentei, eu estive em Santa Rosa, fazendo uma palestra lá na FenaSoja, que eles dizem que foi o primeiro lugar que se plantou soja no Brasil, 1924. Eu estive lá fazendo e levei essa gravação mostrando para eles a dificuldade que é prever para o Rio Grande do Sul. Muito, muito difícil. Previsão de tempo. É muito difícil mesmo. Então, a única forma de salvar vidas no Rio Grande do Sul é ter os radares meteorológicos, porque aí o radar ele tem um alcance de 400 quilômetros, ele vai ver a tempestade 400 quilômetros antes de chegar na fronteira e vai acompanhar e usando o satélite. É esse mesmo tutorial que está aí, esse mesmo conjunto de imagens que os clientes podem tirar diretamente da NASA, sem passar por ninguém, gratuitamente, né, não custa nada, usando então o satélite de 10 em 10 minutos e usando os radares, que a rotação da antena do radar, em geral, fecha com 2 minutos, ele já dá uma volta completa, dá para monitorar o deslocamento e a intensificação dessas tempestades. Então, para o Rio Grande do Sul,
além de estações convencionais, estações meteorológicas, que lamentavelmente, quero dizer aqui para o pessoal ainda, que são mais de 100 pessoas ainda que estão ouvindo, esse governo que não valoriza os dados meteorológicos, que não valoriza o agro, né, de maneira geral, mas não valoriza os dados meteorológicos, esse governo está destruindo o nosso sistema. Está fechando estações que tinham mais de 100 anos de dados. Né? Clima é história. Se algum ambientalista idiota vem falar para mim, não, porque é o desmatamento, eu mostro, como mostrei aí no finalzinho do vídeo, que o 7º nível mais baixo do Rio Paraguai foi em 1910. Aí ele tem que me dizer como é que desmatamento existia em 1910 para ter causado essa seca severa e praticamente secando o Pantanal. 1910. Né? Então, esse governo está destruindo, fechando as estações convencionais, coloca as estações automáticas que não funcionam. Porque a estação automática precisa de manutenção. E o ponto fraco da estação automática é exatamente a bateria. Né? Quer dizer, tudo automatizado, mas se não tem energia. Se a bateria não funciona. Então, o que vai acontecer? Ficamos sem dados. Tá? Então, além, no caso do Rio Grande do Sul, além de estações que funcionem, é muito importante, ter pelo menos 2 radares na fronteira oeste, que vão cobrir esses 400 quilômetros. Eu acho que na fronteira oeste gaúcha, de Santa Catarina até Argentina, Uruguai, é da ordem de uns 1.200 quilômetros de comprimento, né? Então, colocando 2 radares ali, eu teria 400 quilômetros, 400, 800, mais 800, 1.600 quilômetros, cobriria a fronteira e daria para monitorar essas tempestades severas que se formam muito rapidamente, impossível de serem previstas, mas possíveis de serem monitoradas, observadas e monitoradas. Excelente, obrigada, professor Molion. Quero agradecer a presença de todos que ficaram conosco aqui até o final dessa nossa terceira e última live. Pedir que participem, por favor, da nossa avaliação. O link está ali no chat, é muito importante para nós, da Girassol Agrícola, receber o comentário de vocês, entender o feedback de vocês, para que a gente possa melhorar cada vez mais e trazer ainda mais conteúdo. Professor, nosso muito obrigada. Girassol Agrícola, muito feliz, satisfeita em trazer o senhor para falar sobre clima com todos os produtores, parceiros que estiveram conosco nesses 3 dias. Tenho certeza de que todas essas informações, somadas àquilo que o produtor já tem na sua propriedade, vai apoiar na tomada de decisão. E deixo aqui agora um tempo para o senhor se despedir de quem está aqui conosco até esse final de live e dessa nossa sequência aqui de 3 dias juntos conversando. Foi um enorme prazer conduzir isso aqui com o senhor, viu? Muito obrigada. Isso, Rafaela. Como eu disse, eu já enviei o tutorial sobre o uso dessas imagens de satélite para o Otávio. E me veio à cabeça agora, eu falo muito da influência indireta que a Lua tem no clima. Né? Primeiro, ela vai modificar a temperatura do oceano. E se a modificação da temperatura for persistente, aí o oceano muda a atmosfera. Então, tem um efeito indireto no clima, que é redistribuindo água quente, a força gravitacional da Lua. E como eu tenho isso já publicado, a primeira vez que eu publiquei foi exatamente depois dessa seca do El Niño de 2015, 2016. Publiquei em 2017 e republiquei agora para mostrar essa importância. Eu vou mandar também para o Otávio esse artigo, que é um artigo pequeno, são 3 páginas, e que tem essa tabela de 200 anos, que por essa tabela, o próximo El Niño forte, a próxima seca severa, que deve afetar principalmente a Amazônia, Nordeste e boa parte do Centro-Oeste, podendo chegar até o estado de São Paulo, como foi anteriormente, vai ser 2034, 2035.
né? Se os outras caíram nesse ciclo lunar, então temos aí aproximadamente 19 anos para cada El Niño, para cada evento forte como esse. Por isso que eu estou apostando que não vamos ter o El Niño forte que estão dizendo que vai ter, porque está fora de posição, está fora de tempo. Então, vou mandar também para o Otávio, e quem tiver interessado, entre em contato com o Otávio, vai pegar o tutorial e pegar esse artigo também, e começar a pensar mais fisicamente sobre o clima, e não ir atrás desses resultados que se obtêm com modelos, porque os modelos são imperfeitos, muito imperfeitos. Se ele não consegue resolver o ciclo hidrológico, que é o termostato do planeta, não vai conseguir resolver nada. E para nós, a variável mais importante é a chuva. Se o modelo não consegue prever chuva, os seus resultados são lixo. Pode atirar isso no lixo e só gasto de dinheiro sem trazer benefício nenhum. E, finalmente, é recomendar a todo mundo que continue trabalhando como se nada fosse acontecer, para estar preparado. Daqui 2 meses, possivelmente 3 meses, a gente já vai ter um conhecimento melhor do que está acontecendo, né? Vai ter uma certeza um pouco maior se a variação da temperatura, se é água quente, não é El Niño, mas não é El Niño, é Enos. A água quente é El Niño, oscilação sul, e a variação do campo da pressão atmosférica, que isso é muito importante. Que se o campo da pressão atmosférica não variar, não acontece nada com a nossa chuva. Nossa chuva continua normal. E trabalhar como se nada fosse acontecer. Estar preparado para uma próxima safra, que mesmo que se essa minha previsão se concretizar, mesmo com uma redução de chuva, lembrar que a planta, um cultivo de soja de 120 dias precisa de 600 milímetros só de chuva. Tá? E em todo lugar, até em barreiras chove 1.000 milímetros por ano, em média. E deixa a sugestão, de novo, para quem não estiver fazendo ainda, para tentar fazer um cultivo, ainda que experimental, de sorgo. E sorgo granífero, que pode ser muito bem utilizado para a produção de etanol, para a produção de DDG. Sorgo é uma planta que tem um sistema radicular profundo, 5 ou 6 metros de profundidade, precisa de muito pouca água, 350 a 400 milímetros, para produzir mais de 100 sacos por hectare. Então, olhar para essa planta como uma alternativa. Eu sei que todo mundo gosta de plantar o seu milho e tal, mas pensa que em certas circunstâncias, principalmente agora que nós temos as chuvas parando em abril, ou na metade de abril, o sorgo seria uma grande alternativa e praticamente sempre com muito sucesso. Raramente vai ter um insucesso numa safra de sorgo. Um abraço para todos, foi uma satisfação nesses 3 dias ter estado com vocês e disponham. Às vezes eu estou em algum lugar, estou meio ocupado, mas quando eu volto eu respondo a todos que fazem as perguntas. E não façam pergunta complicada, que pergunta complicada eu não sei responder. Muito obrigado. Tá combinado, professor. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença.